não sei se eu vou conseguir. Hoje é a última aula, né, do semestre? É, né? Acho que sim. Então, bom, não sei se eu vou ir até o final, mas de qualquer maneira, no ano que vem, eu vou continuar, né, no trabalho a partir dessa base que estabelecemos, digamos, desse conhecimento. Espero que alguns de vocês pelo menos tenham acompanhado um pouco e lido o Retrato de um Artista quando Jovem. Aí dá para a gente começar a tentar entrar no que Lacan falou, né? Claro que eu já tenho dado alguns, né, digamos, algumas dicas e algumas pistas, né, a partir da leitura, que claro que já é uma leitura orientada por Lacan, nessa leitura que nós estamos fazendo, né, em detalhes, poderia ser bem mais detalhada, mas estou indo capítulo por capítulo, né, pegando os pontos principais, tentando fazer o que o próprio Joyce fala do que é um retrato. Vocês se lembram da definição dele de retrato? Que foi a curva de uma emoção. Esquecer nunca mais. Então essa curva de uma emoção é que a gente acompanha no retrato, né, em um retrato do artista, né? Os artigos são muito importantes. Então essa é uma curva, né, da emoção, né, que a gente poderia qualificar que a emoção principal é o advento do artista, né? Esse advento do artista que nós vimos acontecer naquela epifania linda dele em frente ao mar da Irlanda, em que, eu não vou retomar, em que ele tem aquela frase que ele saca do tesouro, né, dele, como ele diz, né, a seaborn cloud, né, a trapped seaborn cloud, or something like that, uma coisa assim, e que ele tem uma epifania, né, que ele vê a visão do Dédalo, né, sobrevoando o mar da Irlanda, e depois tem aquele Stephanóforos, em que a gente vê uma helenização do nome cristão dele de Stephen para o boi coroado, né, grego, e a partir dali então é algo absolutamente definitivo, né? É aí poderíamos chamar um giro de discurso, né? Um rompimento e uma virada enorme, que é exatamente naquele momento, né? Naquele momento em que, né, que acontece algumas vezes nas nossas vidas, que tem um momento que muda tudo, né? Então foi naquele momento, e ao mesmo tempo é um momento absolutamente inesperado e ao mesmo tempo tão esperado, né? Como muitas coisas de uma mudança radical, que a gente vê também como acontece, né, em análise, né? Alguma vez, alguma epifania também que acontece numa análise, que a pessoa, né, saca a partir de um determinado, ou intervenção do analista ou não, né, e que muda tudo. Então essa mudança que aconteceu, né, que nós vimos em detalhes no capítulo 4, né, como final, em que ele faz a opção pelo ritmo e pela música, pelo som, em detrimento ao sentido, né? E nós vemos aí, né, já nessa experiência, e agora, como a gente vai ver na tentativa de teorização estética do que aconteceu com ele, do que acontece com ele, que na verdade é isso que ele desenvolve no capítulo 5, é a teoria estética, e podemos, não só o que ele, é porque ele mesmo chama de teoria estética, e podemos dizer o que é o gozo artístico, o que é exatamente a arte e até o que é o procedimento artístico, né? E que ele vai desenvolver aqui, a partir de São Tomás de Aquino. Então, o que nós vemos, eu acho muito importante a gente
abordar o Joyce pelo retrato e pelo Stephen Hero, né? Que eu, lembrando que é o manuscrito, né, que foi inédito, foi só publicado em 1944, e para a gente entender até o que é um Lacan pós-joyciano e um Lacan que passa da definição do inconsciente linguagem para o inconsciente la língua, né? E aqui, né, o inconsciente la língua, aonde a gente vai ver o esvaziamento do sentido para o quê? Para o gozo, para a palavra gozosa. A gente digamos, no ensino de Lacan, a passagem do pacto da palavra como pacto com o outro, né? Do inconsciente como aquilo que vem, né, estruturado como uma linguagem e com as leis da linguagem de metáfora e metonímia, para o inconsciente la língua, o inconsciente do não sentido, o inconsciente da fuga do sentido e dos significantes gozosos, onde o significante está impregnado do gozo, né? E é uma passagem muito, né, importante, uma mudança de perspectiva, porque quando nós passamos do inconsciente linguagem para o inconsciente la língua, a relação entre simbólico e real muda, a relação entre significante e gozo muda, né? Se no momento do ensino de Lacan, onde temos o inconsciente linguagem, nós poderíamos dizer que o significante barra o real, o significante barra o gozo. Não é mais o caso quando nós passamos para o inconsciente la língua, que longe do inconsciente, do significante barrar o gozo, o significante é causa de gozo. Ele é gozoso, né? Ele vai abordar, né, a partir daí, né, do gozo, da incidência do significante, inclusive no corpo, que vai, né, trazer o gozo. Isso, né, nós encontramos no início do seminário 20, quando ele retoma as 4 causas de Aristóteles e que ele vai desdobrar e que ele desdobra como o significante é causa de gozo, como o significante traça as vias de gozo, como ele provoca o gozo, como ele traça as vias do gozo e como ele traz o gozo. São coisas diferentes. Ele causa, ele traça as vias e ele aporta, né, o gozo, né? Lacan vai desenvolver isso e podemos dizer que o encontro com Joyce, o Lacan vira joyciano, né? Porque ele vai começar a fazer os jogos de palavra de uma forma tal que fica quase que incompreensível algumas coisas, né, que vai condensando, inventando neologismo, tanto que o Lansuccès, os títulos dos seminários dele já são completamente, digamos, joycianos, né? Você acha impossível pensar a exclusão de uma modalidade de gozo e veículo de outra modalidade? Porque 1970, né, radiofonia já tem a intrusão do significante, a exclusão do gozo, concomitantes, né? Aí, quando chega o seminário 20, né, o significante veículo de gozo, ele é veículo, pode pensar como veículo do gozo fálico, então um gozo limitado, restrito, e que isso não excluiria a exclusão de um gozo opaco ou de um gozo de outra ordem. Entende? Ah, sim, eu acho que sim. Quando Lacan vai fazer digamos, a modalização dos gozos, né, ele realmente a gente poderia pensar, né, como é que é essa relação de significante e real para cada gozo, né? Eu acho que é algo, né, para realmente se pensar, né? Então vamos lá. Então vamos atacar. Então o que acontece nesse capítulo 5? Né? Antônio, posso perguntar mais uma coisinha? Então, sim. Ele é causa
ele traça as vias e a porta. O que é a porta? Ele traz o gozo. Hã? Ele traz o gozo. Ele é gozoso em si. Né? É nesse sentido. Né? E que a gente. E nós vamos vendo algumas coisas. Então, nesse capítulo 5, ele desenvolve a teoria estética, né, a partir de São Tomás de Aquino. E ele vai, como dizer, usar a teoria de São Tomás de Aquino para fazer a dele, né, de uma certa forma até desvinculada, mas usa isso para falar da teoria, a teoria dele, que é concentrada no conceito de epifania, né, como nós vamos ver. Então, logo no início, né, nós já vimos algumas epifanias, né, que eu apontei. Mas aqui na página, queria começar com uma aqui, que é na página, no meu está na página aqui, 200, né, para vocês verem como é que ele trabalha essa questão. Ele estava conversando com um interlocutor privilegiado dele, né, a partir daqui em diante, que é o Cranley, né, também citado vários diálogos, né, por Lacan. E aí ele fala, e Cranley fica absolutamente calado. Né? Disse ele, né, recordava-se como havia falado com Cranley a respeito de todos os tumultos e anseios da sua alma, dia após dia, noite após noite, só tendo obtido do amigo que o ficasse escutando em silêncio total. Tendo dito, então, a si mesmo que aquela era a cara do Cranley, a cara de um sacerdote culpado que ouvia em confissão pessoas que não tinham o poder de absolver. Essa era a cara do colega. Mas continuava, no entanto, a sentir na memória o olhar daqueles olhos negros feminis do Cranley. Aí ele diz, através dessa imagem, a imagem então do Cranley com a boca fechada, uma estranha caverna negra de especulação, mas imediatamente se arredara dali, sentindo que não era ainda a hora de entrar por ela adentro. Virou uma caverna. Mas a sombra noturna de seu amigo calado parecia haver disseminado no ar à sua volta uma tênue e mortal exalação, e a si mesmo se viu a olhar ora uma, ora outra palavra causal à sua direita e à sua esquerda. Ou seja, como se de repente ele visse palavras, né? Vendo mesmo, não é ouvindo nem imaginando, vendo palavras à sua volta, num espanto estólito por sentir que tais palavras estavam silenciosamente esvaziadas de instantâneo sentido, até que cada legenda de qualquer armazém à toa saltava para o seu espírito com as palavras, como as palavras de um feitiço, e sua alma se contraía, suspirando, como que velha já, enquanto ele ia indo por um beco por entre pilhas de línguas mortas. Deixa Joyce. Não? As palavras, ele vê as palavras, elas perdem o sentido e ele se sente andando aí num beco de línguas mortas. O seu próprio conhecimento de linguagem tinha fluxos e refluxos no seu cérebro e se aventurava discretamente pelas próprias palavras adentro, vendo-as associarem-se e desassociarem-se em ritmos rebeldes. Vocês veem que, olha, a questão do esvaziamento do sentido, né, e aí das palavras, e aí ele fala, né, aí lhe vem uma quadrinha, né, uma quadrinha que em português não dá nem para
Não, eu vou ter que ler em inglês. Vocês, é bom é bom principalmente para quem não entende inglês, tá? Porque aí vocês vão poder entender o que ele quer chamar a atenção. The ivy winds upon the wall, and winds and twines upon the wall. The ivy winds upon the wall, the yellow ivy upon the wall, ivy up the wall. Ivy é era e wall é muro, tá? Então ele está falando da era que sobe no muro, mas não é da era que sobe no muro, né? É isso. Aí ele diz: teria alguém ouvido tal bobagem, Senhor onipotente? Quem ouviria jamais falar em era gemendo parede acima? Era amarela, né? Yellow ivy. Ele está muito mais interessado no som do yellow ivy, do que propriamente a era amarela, né? A palavra agora brilhava em seu cérebro mais claro e mais luzente que qualquer marfim cerrado das presas mosqueadas do elefante, né? Só que presas mosqueadas do elefante é ivory, avorio, aí ele, ebur, ivory, e aí ele vai com ivory, ive vai para o ivory. É claro que ive de era e marfim não tem nada a ver, né? Mas ivory. Então é por ali que ele vai, ou seja, pela própria poesia, né? E pelo som, né? Que é muito importante. E aí eu queria, assim, esse exemplo, que de repente uma palavra brilha, é o que ele vai chamar a epifanização do objeto. Então o objeto fica epifanizado. Qualquer objeto pode ser epifanizado, ou seja, que tem aí algo de uma revelação. Eu posso até já ler para vocês a definição dele de epifania, que se encontra claramente escrita no Stephen Hero, nessa edição daqui, tradução de José Roberto O'Shea. Epifania, ele está falando do Stephen, ele mesmo, né? Epifania significava uma súbita manifestação espiritual, fosse na vulgaridade de uma fala, ou de um gesto, ou na memória da própria mente. Acreditava que cabia ao homem de letras registrar essa epifania com grande cuidado, percebendo que nelas se encerram os momentos mais delicados e furtivos. Então é esse momento furtivo que escapa, que vem e que escapa, né? Como um insight, como uma inspiração, como uma eureka, uma descoberta, né? Uma revelação, um desvelamento, mas que é fugitivo, que vai embora. Então o que o poeta, aquele que se dedica assim, eu sou artista, o que ele faz? Ele não deixa passar isso. Não deixa passar. Ele registra e desenvolve. Então não é apenas, tive uma epifania, que ótimo. Não. Ele o trabalho do artista é, né, receber a epifania e trabalhar essa epifania. Teria alguma relação, essa definição, com o H1 do banquete de Platão? Acho que sim. Acho que sim. De repente, o objeto é agalmatizado, né? O que é o objeto agalmatizado? Né? É aquilo vira tem um status do objeto, né, agalmatizado. É o objeto, né? Podemos desenvolver a partir de toda a teoria estética em Lacan também, que ele, antes, né, anterior a isso, né, que eu pretendo até desenvolver, não é mais isso no ano que vem. Mas o que nós temos? Nós temos aí o objeto elevado à dignidade da coisa, no caso uma palavra, né, e também, né,
referência ao Seminário 7, também uma outra referência ao Seminário 7, que eu catei lá, que é a palavra ímeros, que é uma imerização do objeto. Lembrando que ímeros, né, em grego é o... né, que vem de imer eros, que é o desejo brilhante, né, que é o desejo, o brilho do desejo, seria a melhor tradução para imeros, né, que vem de eros, imer é o brilho do desejo, o desejo brilhante, né, que é como Antígona é qualificada pelo coro na peça, né, que nós fizemos até alguns tempo atrás um colóquio sobre psicanálise e arte com esse nome, de ímeros, né? Então é uma imerização do objeto, é uma agalmatização do objeto, né? Seja ele uma palavra, né, um objeto ou pessoa, digamos assim, e tem algo dessa epifania. Nós vamos ver um exemplo. Um exemplo do retrato do artista, ele fala da equação matemática que se transforma numa cauda de pavão. Seria um exemplo. Ah, esse exemplo é incrível. Ele vê uma equação e daqui a pouco a equação, ele pega o desenho da equação que se transforma numa cauda de pavão, e os olhos da cauda de pavão, né, os números são os olhos da cauda de pavão e que viram estrelas no firmamento do céu e vai por aí afora, né? Também né, podemos dizer, né, que sim. Aí, continuando aqui, temos essa definição da epifania, e que vocês vão ver como é ligada a questão do São Tomás de Aquino, que é da onde ele vai tirar a teoria estética dele, e a tal ponto que Lacan vai dizer que um dos nomes dele, Joyce, é Joyce, o sintoma, e que ele faz o trocadilho com Tomás, né? Então é absolutamente vinculado o Santo Tomás com o sintoma dele, né? Como ele, né, escreve, né? Podemos escrever aqui Santom, sintoma, santo homem, San Tomás, né? O São Tomás de Aquino. Depois, bom, ainda tem vários outros, tem Saint Tom Roule, tem vários outros também, né? Que Lacan vai, digamos, desdobrando. Não, aqui é home, ele faz home rule, isso aqui é um R. Saint Tom Rule, que é uma referência a home rule, regra da casa, que era um movimento na Irlanda, né, patriótico, digamos, separatista em relação à Inglaterra, né, que ele também, que é um tema que perpassa o retrato também, que é a questão política na Irlanda, dos que são partidários de uma Irlanda independente, né, e os que, digamos, né, partidários da dependência da Igreja e da religião e da Inglaterra, né, do Reino Unido. Bom, então, no retrato, primeiro encontro dele, né, a primeira referência que ele faz a São Tomás, né, é numa cena muito bonita, que ele está no retrato, com um deão que está ensinando ele
acender uma lareira, a fazer o fogo, né? Falando sobre a arte de acender o fogo, etc., né? Então, aqui, ele começa a citar duas frases de São Tomás que podem parecer assim aleatórias ou bobas, mas são fundamentais para mostrar a heresia dele. A primeira é a frase de São Tomás: o que belas são as coisas que agradam à vista, e bom é aquilo para o qual tende o desejo. Ou seja, ele pega aqui, tá, né, na página 208, uma definição, portanto, do bem e do belo que não passa por Deus. E isso é fundamental, e vai ser fundamental na heresia dele. Ou seja, nós podemos definir o bem, né, como aquilo para o qual tende o desejo. Com isso eu já faço um curto-circuito do outro. Eu não dependo do outro, eu não dependo do outro divino, né, que vem, né, que numa reinterpretação de São Tomás de Aquino de Aristóteles coloca Deus como bem supremo. Como bem supremo, então tudo que seria da ordem do bem e do bom teria que passar por Deus, teria que ser o que? Sagrado. E teria que ter uma referência ao que é sacro. Quando ele diz bom é aquilo para o qual tende o apetitus, né, o desejo, nós já estamos muito mais, digamos, freudianos a partir do que é o pulsional, do que é, né? Assim como belas são as coisas que agradam à vista, ponto. Não é aquilo que foi divinizado, não é aquilo que passa pelo grande outro, né? Então, com esses dois pilares que são fundamentais, e a heresia dele começa a se escrever nisso. Ou seja, quando não temos, digamos, o patrocínio de Deus, né, para julgar o que é bom, o que é belo, né? Então, a sua heresia já começa aí, que ele vai ser a partir da definição da arte. E é muito interessante, né, que poderia merecer um grande desenvolvimento. Se belo é aquilo que agrada à vista, nós temos aí como fundamental a pulsão escópica. E ele chega, inclusive, a definir nesse visa, né, pulcra sunt quae visa placent, nesse visa que é a vista, o próprio Joyce vai dizer, mas não precisamos reduzir a vista, podemos falar do ouvido também. Olha que incrível, ele já fala da pulsão escópica e da impulsão invocante, aquilo que nos traz o gozo. Tá aí, que é isso que é o belo. O que é o belo para você? É aquilo que me faz gozar. É uma definição herética, porque isso vai depender, tipo, gosto não se discute, né? Só que aqui vai ser a grande discussão, vai ser a discussão de gosto. E é uma discussão, gente, política absolutamente atual. E eu quero trazer para vocês hoje o fundamento dessa discussão que hoje está impregnando a nossa sociedade, né? Que é justamente o que seria uma arte herege e uma arte sagrada com os ideais, né, da beleza, que estariam completamente desvinculados né, do sujeito, mas que estariam ligados ao grande ideal. Quando você diz que belo é, né, aquilo que, né, que agrada à vista, podemos dizer belo é aquilo que me causa o meu desejo escópico. Belo é aquilo que me agrada aos ouvidos, belo é aquilo que me agrada à vista, belo é aquilo que me agrada ao tato, belo é aquilo que que me agrada, que eu posso aprender. Ou seja, eu coloco o belo no lugar de causa de desejo.
e com causa de desejo, e com isso eu faço, não preciso do outro divino. Assim como o bom ligado ao desejo e não passando pelo grande outro, também é herético, nesse sentido de que, né, não passa por aí. E o Lacan, no 23, fala um pobre diabo herético, né? Que é herético, né? E ele vai dizer que esse pobre diabo herético é concebido como um herói. Exatamente. Stephen Hero. Ele justamente, ele vai elevar o herege à dignidade do herói, né? E só para lembrar, né, de algumas passagens em que ele, né, ele foi condenado pelo professor, né, por causa de um ensaio que ele fez, né, nós vamos chegar a essa discussão também, né, por causa de um artigo que ele fez, que ele foi, né, chamado de herege pelo professor, e ele foi espancado pelos colegas dele porque ele era a favor do Lord Byron, que era aquele depravado ateu, dizendo que era o melhor escritor da língua inglesa. Ele foi espancado, surrado pelos colegas por causa disso, quer dizer, é uma coisa muito forte, né? Ou seja, podemos dizer que é exatamente outra vertente da censura, né? Você não pode gostar do Lord Byron, porque ele é um ateu. Não sei, podemos chegar a isso daqui a pouco, né? Daí a queimar os livros é um passo, né? Não, os ateus, os hereges, os que são contra, etc. Não, eu só estou dizendo que como a gente encontra aqui, né, um fundamento político aqui, né, importante, né? E aqui nós temos, tanto no Stephen Hill como no retrato, as definições dele da teoria estética de São Tomás. De aqui, né? Em que ele fala, né? Eu acho interessante a gente ir com detalhes entender essa teoria para ver como ele vai interpretar e transformar isso numa epifania, né? Isso aqui pega o quadro todo ou não? Não, eu vou apagar aqui. Cadê o apagador? Não posso pôr aqui do lado. Então, três coisas são necessárias para a beleza, né? Um é o integritas, a consonância e a claritas. Não são essas três coisas que a gente pode dizer a inteireza, a harmonia, e aqui está escrito como a radiação, mas pode ser o brilho, né? Aí ele diz assim, você pega um objeto qualquer, para mim também eu acho que isso pode ser a definição, os três tempos de você pegar a la Duchamp, um ready-made, um objeto já pronto e elevar a dignidade da coisa. Então ele diz assim, pega um cesto qualquer, ele falando para o Lynch, né? Olha para esse cesto. Para ver esse cesto, o teu espírito, antes de mais nada, ele tem que separar o cesto do resto do mundo, né, que não é cesto. Então a primeira fase de apreensão é uma linha limitando e contornando, né, esse cesto. Então isso aqui, eu separo isso aqui do mundo e, né, uma imagem estética se nos é apresentada no tempo e no espaço. O que é audível, pode ser audível, olha aqui essa música, né? Repara essa palavra que você pega e separa de tudo, né? E a imagem estética, em primeiro lugar, dizer luminosamente apreendida. Então você já dá um destaque, né, especial a ela, né?
E aí você vê como uma coisa em si separada do outro. Essa é a sua coisicidade, a sua quiditas. O quid é a coisa, é o que é. Quid é o que é. O seu o que é está aqui. Né? A sua, como Lacan, até heideggeriano fala, né? O Heidegger pega muito daí, né? A coisicidade do pote, a poticidade de um pote. O que é? Né? A copicidade de um copo. Né? O que faz dele ser um copo, a sua quiditas, né? Que é a sua apreensão, que é a sua integridade, então, como coisa, né? Integritas, né? Aí depois você passa a um outro ponto e você aprende cada ponto como parte em função de uma outra parte dentro dos limites, e você vai sentir o ritmo dessa estrutura, tá? Dessa coisa que está isolada, aqui, que esse copo tem, ele é assim, assado, então ele tem uma certa harmonia, né, dele mesmo pela sua forma, né? Então, a primeira coisa é que você apreende o copo como um copo. Então, a primeira apreensão é de encontrar o daquilo. A segunda coisa é dar o ênfase na coisa, que ele é uma coisa, que ele é um copo. E que ele é um copo com todas as suas partes, que essa é a harmonia, que é a consonância, né? E aí, né, ele diz, aí, né, ele vai falar do claritas, a conotação, e esse claritas vai ser o mais importante. Esse claritas é uma palavra um tanto vaga, tal termo te levaria a crer que ele tinha em mente um simbolismo ou idealismo, a suprema qualidade da beleza sendo uma luz, uma coisa que dá um brilho, né? Um clarão na coisa. Como que de um outro mundo, a ideia de que a matéria não era senão sombra, a sua realidade não sendo senão símbolo, mas penso que ele cuidaria que claritas fosse a descoberta. Nesse claritas, a descoberta e a representação artística, né, para São Tomás, da intenção divina em alguma coisa, ou a força de generalização que faria da imagem estética uma imagem universal, que a faria nas suas condições. Mas isso não passa de uma linguagem literária. Pelo menos eu penso assim. Ele vai dizer, a radiação de que ele fala, né, essa radiação claritas é o que da coisa, é o mais importante, é esse brilho dessa coisa em si, né? Então, um instante em que essa suprema qualidade da beleza, a radiação clara da imagem estética, é apreendida luminosamente pelo espírito que foi surpreendido. Então, é o espírito que surpreende, que aquilo, a sua inteireza, a sua consonância, e o que acontece? Há um êxtase silencioso do prazer estético. Essa claritas é o sinal do gozo estético, né? Aí nós podemos ir lacanianamente, que aí a gente vê que realmente o objeto é agalmatizado, imerizado, é elevado à dignidade da coisa para o artista, né? São os três textos. O Lacan chama de esplendor do ser. Claro. Mas ele critica, se não me engano, né? Ele critica esse... isso. O nome em português cedeu para o Integritas. O nome em português cedeu para o Integritas. Interessa. Olha, foi trazido como inteireza. Interessa? Aqui pelo menos. E aí, isso aqui eu acho muito interessante, porque ele está muito por perto do gozo extático, desse gozo do êxtase, né? São os três T's embutidos em toda a expressão artística, né? Como? Os três T's embutidos em toda a expressão artística. Exatamente. O tema, né? Um copo, a trama, né? Esse ritmo e a tese, né? E a tese que vem daquilo, né? Isso. A trama é o ritmo. Mas o que você está chamando da tese
é algo que é da ordem que afeta o sujeito, né? E que provoca esse luminoso êxtase silencioso do prazer estético, né? Então vocês veem que é uma teoria estética que não é desvinculada do sujeito, né? É totalmente causal, né? Mas não é a beleza convulsiva, é a beleza estática, paralisante, né? É uma beleza que não diria que é paralisante, é do momento. Não provoca movimento, é ali, pá! Tem algo ligado a um instante. É um instante que pode se eternizar, de alguma forma, né? E aqui o luminoso êxtase silencioso de prazer estético, um estado espiritual muito semelhante, diz ele, à condição cardíaca, que aí ele faz, que ele falou assim, que é o, em português não é muito bonito não, é o encantamento do coração. The enchantment of the heart. Acho mais bonito. Esse enchantment of the heart, né, quando o seu coração fica encantado, né, e que ele corresponde isso, né, a esse prazer estético. E aí, né, posso falar do esplendor do ser aqui que você falou? Está em que página? Está no 15, e ele fala assim, tá onde? Bem esse o ponto fraco do qual tratas. Na página 15? Página 15. Do Seminário 23? Não, do 23. Aí ele vai falar, será uma fraqueza pessoal? Pergunta. O esplendor do ser não me atinge. Pode ser uma... E é o fato daí que Joyce faz decair o sintoma do seu masdiaquismo. Ele cria um outro desses, masdiaquismo. Com outro... Isso a gente vai ver depois. É porque a gente pode dizer que o que ele vai interessar em Lacan não é propriamente a epifania, mas é o sintoma. Então, o que a gente vê que Lacan faz é ir da epifania ao sintoma. Ele vai da epifania ao sintoma. Mas eu acho muito importante a gente ver o que é, mesmo se o Joyce depois abandona isso, né? Esse, né, que dizem, não sei o quanto ele abandona exatamente, né? Mas aí, né, aí um pouco mais adiante, ele tem essa frase que é maravilhosa, e que dá, né, muito pano para manga, né? Ele fala assim, né? Está na página 242, né? Ele vai, eu vou passar por isso, ele vai a partir disso falar sobre as várias formas de arte, a arte dramática, a lírica, né? E a épica, né? E depois ele vai dizer assim, a personalidade do artista, no começo um grito, ou uma cadência, ou uma maneira, e depois um fluido e uma radiante narrativa, acaba finalmente se clarificando fora da existência, despersonalizando-se, por assim dizer. Vou repetir. Olha que interessante. A personalidade do artista, que é no começo um grito, uma cadência, uma maneira, e depois um fluido, uma radiante narrativa, acaba finalmente se clarificando fora da existência, despersonalizando-se, por assim dizer. O que ele mostra com isso, a meu ver? A dessubjetivação, uma destituição subjetiva do artista. Não é o artista que cria, exatamente, é como se algo cria, né? Ou seja, ele está há uma destituição subjetiva, né, no momento artístico. E aí, olha a relação que eu falo, a imagem estética, na forma dramática, ele vai dizer, é a vida purificada nela e tornando-se projetar para fora da imaginação humana. Ele está falando sobre o teatro, né? Uma forma dramática.
Aí ele diz, o mistério, né, isso a gente vê demais, né, principalmente, né, no teatro, mais do que em qualquer forma de arte, essa destituição subjetiva do ator. Né? Eu trabalho muito isso no meu livro Inconsciente Teatral. Né? A necessária destituição subjetiva para o ator ser ator. Né? Nisso. Né? Aí ele diz, o mistério da criação estética, assim como da criação material, então se realiza. É nesse momento da destituição subjetiva que ele se desrealiza, de alguma forma, para se realizar, né? O artista tem que se ou seja, o que mostra, podemos até pensar, na própria estrutura pulsional. Na própria estrutura da pulsão, não há sujeito. Lembre-se, seminário 11. A pulsão é acéfala. Ele fala que é uma subjetivação dessubjetivante. Porque no próprio circuito pulsional que você vai fazer daquele objeto empírico um objeto artístico, né? Ou na sexualidade, que você vai recortar o corpo do outro e pegar ali um pedacinho do corpo do outro para transformar aquele pedacinho no seu objeto causa de desejo, né? O que nós temos? Realmente o recorte pulsional, que a gente pode pensá-lo no próprio recorte da epifanização de um objeto, né? Na medida, né, que eu tenho como, né, isso aqui é o gráfico do seminário 11 da pulsão, né? A borda, a zona erógena, né? A pulsão ativa, a sua vertente ativa, a sua vertente passiva, né? O sujeito vai, a pulsão vai em direção ao objeto e volta, né? E o gozo se encontra no percurso todo, né? No trajeto, né? Que atinge o alvo, né? Que não atinge o objeto, mas transforma o objeto empírico num objeto artístico, a gente usando esse gráfico para a pulsão. E aqui o que diz o Lacan, no final das contas, né? Que o sujeito desaparece. No caso do olhar, ele diz, o sujeito é olhar. Há uma destituição, né? E o sujeito é seu objeto. Ele não é o poeta, ele é poema. Ele não é o artista, ele é a obra. Né? Que Lacan, né? Por isso que a gente pode identificar que o sujeito no circuito pulsional, ele se equivale, né, ao próprio objeto. E aí olha que interessante como é que ele diz, né, que é uma frase bastante conhecida, a Vera gosta também, pelo menos já citou algumas vezes que eu vi. Então o artista, como o Deus da criação, permanece dentro, junto ou acima de sua obra. Ou ele está dentro da obra, ou seja, ele é a obra, ou ele está acima ou atrás, invisível, clarificado, fora da existência. Tem o claritas, então é o artista que brilha, né? O brilho, ele é imerizado através da sua obra, fora da existência, indiferente, lixando as suas unhas. Que está raspando as unhas do seu dedo, mas é mais lixando as unhas. Né? Então ele está ali, ele é a obra, ele está ali naquela relação, né, com a obra. Aí, deixa eu ver se eu encontro uma... Peraí, deixa eu ver como é que está.
Aqui tem uma outra descrição aqui de São Tomás. Deixa eu ver se... Sim. É que isso que você falou do sujeito se encaixa perfeitamente no artigo do Lacan. Fala mais alto. Isso que você falou do sujeito, da dessubjetivação, se encaixa perfeitamente no artigo do Lacan, que é o ato analítico, que é uma síntese do seminário sobre o ato. E é difícil de ler porque justamente o ato é esse movimento de dessubjetivação. Tanto que ele diz que no ato não tem sujeito, né? Isso. E é um texto difícil de entender porque a ideia que a gente tem de sujeito é o que permanece na mudança, né? Está antes e depois. E o ato tem essa característica. Está nos outros escritos isso. Aham. Mas você tem razão. Acho que você tem razão. Aqui, olha, no Stephen Hero, ele retoma, ao contrário, né? A primeira vez que ele fala disso, ele fala, logo depois da definição de epifania, por isso que isso é totalmente ligado com o que ele vai chamar de epifania. Ele vai escrever depois várias epifanias e vai qualificar. Isso são epifanias, tá? Porém, nós podemos utilizar esse termo dele e encontrar outras epifanias no próprio texto, né? Mas aqui ele diz o seguinte: ele faz aquela definição de epifania e disse a Crowley que o relógio de Ballast Office era capaz de propiciar uma epifania. Crowley questionou, né? E ele disse: sim, eu sempre passo por ele, faço, o Stephen respondeu, alusões a ele, recorro a ele, olho para ele de relance, é apenas um item do catálogo mobiliário das ruas de Dublin. Então, de repente, eu o vejo e descubro imediatamente o que ele é. Pimba, epifania. Aí ele, o quê? Aí ele diz: imagine meus olhares para o relógio como apalpadelas de um olho espiritual que pretende ajustar o foco da visão. Então são os olhos que vão apalpar, né? Bem pulsão escópica na sua função áptica. Vocês lembram o que é a função áptica? Função áptica é, né, que eu peguei, inclusive desenvolvi no meu livro Um Olhar a Mais, é o toque do olhar, é a capacidade do olhar de tocar o outro, né, que Deleuze desenvolve no seu livro sobre a sensação. E que Freud também fala, né? Só um pequeno parênteses, né? Freud não propôs uma pulsão de tato, o que é surpreendente, né? Ter a pulsão oral, anal, escópica. Lacan falou em Vulcan, ninguém fala de pulsão de tato, que é o que a gente mais curte, né? Fazer no corpo do outro, ficar pegando, né? Mas o Freud... Nem nasal. Nem nasal. É que eu assisti uma tese sobre cheiro agora. Como não? Nasal é o anal. Não, o anal. O anal, o cheiro é derivado da pulsão anal. É absolutamente vinculado isso em Freud. Isso é freudiano, pode voltar lá para o primário. Você vai encontrar. Mas o tato, se vocês tivessem assistido a aula no primário, vocês iriam saber que é ligado à pulsão escópica. Que o tato, que a gente pega o outro com as mãos, porque a gente não pode pegar com os olhos. Então, a pulsão escópica é aqui. Mas eu acho que também está ligado ao oral. O que? O sobrar dos lábios da criança está ligado ao oral. O qual? O tato. Se sobrar da apreensão da criança, ela dá o prazer. Tem um rodapé nos 3 ensaios que o Freud vai generalizar a zona erógena para todo o epitélio. Eu só não me lembro onde está, mas me lembro disso.
Então já temos todo o epitélio, temos a função oral, já diluiu. Mas só que a gente, só para... Bom, vamos voltar aqui, que ele está pegando os objetos com o olho. Tá tateando o relógio lá com o olhar, porque ele, né, mostra aqui essa relação da pulsão escópica com o tato. Então, aí ele diz, no momento em que o foco... Então, imagina meus olhares para o relógio como a palpadelas de um olho espiritual que pretende ajustar o foco da própria visão. No momento em que o foco é encontrado, o objeto se transforma em epifania. É precisamente essa epifania que eu identifico a terceira e suprema qualidade do belo, que é a claritas. Então, para ele, a epifania é ligada, de repente, algo do objeto se clarifica, brilha e aparece, né? E aí ele vai voltar, os requisitos do belo são integridade, simetria e claridade. E aí aqui, se vocês quiserem, tem todo o que ele vai desenvolver. A mente considera o objeto em seu todo, em suas partes, né? E em relação a si mesmo e outros objetos, examina o equilíbrio entre as partes, contempla a forma do objeto, etc. Aí vai encontrar a coisa. Aí ele vai falar sobre a claritas. A claritas é o quiditas. Quiditas, que é propriamente a coisicidade da coisa. A coisicidade da coisa que vai estar nesse brilho, né, que ele vai condensar. Depois da análise que identifica o segundo atributo, a mente realiza a única síntese possível e descobre o terceiro atributo. É esse momento que eu chamo de epifania. Então, é esse momento do brilho. A alma do objeto, a sua essência, salta-nos aos olhos, separando-se dos paramentos da aparência. A alma do objeto mais comum, cuja estrutura está assim ajustada, há de parecer radiante. O objeto atinge a sua epifania, né? É aquilo que a Nádia estava falando, né? Essa essência que ele fala do ser, né? O esplendor do ser, não é isso? Que seria algo desse tipo, né? Mas não é o conceito de belo Lacan. Lacan não pega por aí. Eu estou dizendo que nós podemos aproximar isso do que Lacan fala do elevar um objeto à dignidade da coisa. De um objeto qualquer. A caixinha de fósforo. Mas quando ele fala da beleza como defesa, frente à castração, o exemplo dele é a claridade da Antígona. É a beleza da Antígona. É o Ímeros da Antígona. É a Antígona brilhando ali. Mas é a última instância. Né? A beleza só aparece em duas mortes. A beleza da Antígona só aparece em duas mortes. Você acha pouco? Mas por quê? Que lugar é esse entre duas mortes? É o lugar do real. A definição de beleza de Lacan é o entre duas mortes. A Antígona é paradigmática. Mas no dito ele diz, o belo é o entre duas mortes, com todas as letras. E por que é o... Vocês entendem o que é esse entre duas mortes? Claro que não. Vocês estão esclarecendo uma coisa com expressão mais obscura ainda. E ela já foi mencionada hoje de manhã, ficou todo mundo preso. Então, o quê? Ela já foi mencionada hoje de manhã. Então vamos para o claritas. Vamos clarificar o que é o entre duas mortes. Temos que lembrar então da peça Antígona. Por que Lacan diz que ela está entre duas mortes, gente? A peça. Pega a peça Antígona. Vocês devem saber de cor. Ela vai enterrar o irmão até de fato ela morrer. Primeira morte, então, qual é? A decisão de que vai enterrar o irmão. Isso. Contra as leis da morte. Primeira morte de Antígona. Quando ela decide que vai enterrar o irmão. Ela sabe que ela vai morrer. E ali ela morre. É um Primeiro. desejo puro de nós. Primeira morte. Segunda morte, quando ela é realmente encerrada. Então, a peça se passa inteiramente entre duas mortes. Entre a morte que ela é vaticinada, entre a morte simbólica e podemos chamar de a morte real.
Né? É isso. Então, ela está ali neste momento, o que é? Em que ela está sem lugar. E que é uma forma de Lacan mostrar que ali é o lugar do para além do princípio do prazer, que é o lugar do real. Esclarecimento, emparedada, ela não está sepultada. Não, ela vai morrer lá dentro. Não, mas ela não está sepultada. Ela continua nesse estado estranho, suspenso, entre. Né? Sim, mas se supõe que quando ela entra na caverna, fecha e que nunca mais vão abrir aquela caverna, ela vai morrer. Não foi sepultada. Não estou dizendo que foi sepultada, foi que morreu. Sepultado é o irmão. A distinção entre a morte, qual nós tratamos em psicanálise, e o letal, o IML, alguma coisa assim. Não estou entendendo. Ela não é, aquilo não é um sepultamento, não é um ritual de sepultamento. Ela morreu. Bom, você pode discordar, mas que ela morreu. Entendeu? Pode ser incinerado. Morreu. O significado de morrer, de função de morte e tal, é que é o... Não, mas peraí. Peraí, eu tô falando da peça, assim, ela tem a morte simbólica, porque foi decretado que ela ia morrer e depois ela morreu de fato, factual. Morte física. Morte física. Ela está entre duas mortes. Como Lacan qualifica esse lugar? É o espaço do para além do princípio do prazer. É o espaço do real. É o espaço... Isso, calma. Concordo. É o espaço do real. É o espaço do intervalo significante. Ela está entre dois. Então são duas mortes. A morte simbólica no momento, né, como a Rosana falou, que ela, no que ela enterrou o irmão, já morreu, porque sabe que não tem outro jeito, e a morte factual. Então ela está nesse espaço do entre dois. Né? Esse espaço entre dois é o espaço do real. É o lugar do real. Vera vai continuar então, que Lacan vai dizer que é onde tem o desejo puro, que não é um desejo sexualizado, apesar que há controvérsias, mas né, pela fala dela, ela tem o desejo, ela mostra o desejo lá, né? Porque o que ela diz? Ela tem ao mesmo tempo a grande queixa, né? O lamento de Antígona é que ela vai morrer sem nunca ter conhecido os prazeres do leito nupcial. E ela se coloca como objeto do Hemon, filho do Creonte, né? Noivo dela, né? Noivo que foi lá pedir para o pai interceder e não condená-la, e o pai disse, não, ela vai ser condenada sim, e aí ele falou, então tá bom, vou morrer com ela, e na hora de fechar a pedra ele se joga lá dentro e morre junto com o Antígona. Não sei o que eles fazem em dentro. É igual a Catalão. Morre com ela. Se ela vai conhecer os prazeres da caverna antes, não sei. Né? Mas aí, então é esse lugar que eu entro em duas mãos. Está mais claritas para você? Né? Então é esse lugar que e aí o que o coro, como é que o coro chama ela? Ela qualifica ela de Ímeros. Diz aquela coisa mais linda do mundo, entende? Não é por ela, da beleza física dela, é por esse lugar que ela está entre duas mortes, e por esse lugar, acrescento eu, de objeto A do Hemon, né? Desse objeto que já está no lugar de objeto perdido, já está é lugar de objeto de desejo, lugar de desejo puro entre duas mortes, entre dois significantes. O significante da decretação da morte e o significante da tumba, né, na qual ela entra. Gostou de tumba? Da caverna tumba, né, na qual ela entra. E aí ela tem o Ímeros.
né? Ela tem um ímã, ela vira o objeto artístico por excelência. É nesse espaço do real, né? Nesse espaço do real. Bom, antes da gente terminar, eu queria mostrar para vocês, né, uma passagem em que vocês vão ver quais são as consequências para ele e dessa decisão de ser herege. Porque toda essa teoria dele, né, é uma teoria sem o outro. Sem o outro, né, sem o outro divino, sem Deus, né? E ele vai ser considerado, então, um herege, e o que acontece? Ele se torna um sujeito perigoso para o colégio, para a igreja, como são os artistas, eu diria. E não é à toa, eu gostaria de mostrar uma certa relação com o que está acontecendo hoje no Brasil, né, em que nós temos o Roberto Alvim, que era diretor das artes cênicas, né, a nível nacional da Funarte, virou o secretário da Cultura, né, e é um sujeito que está atacando, né, completamente o que eles chamam o marxismo cultural, né, a cultura né, em nome, né, fez uma fala, né, terrível, né? Vou só citar algumas coisas, né, que ele agora é o secretário especial da Cultura, e fez uma fala lá em Paris, na Unesco, que foi, né, um escândalo, não sei se alguns de vocês viram, né, em que ele fala, né, mal, né, de tudo que foi sendo feito, né, há 2 décadas, né, pelos artistas, e que ele acaba dizendo, né, falando de uma arte que seria, né, uma arte, como ele diz, que está a serviço da bestialização, da redução de indivíduos a categorias ideológicas, com discursos repletos de jargões do marxismo cultural, e para usar as pessoas como massa de manobra de um projeto absolutista. Né? Você vê que eles acusam o que eles fazem. Né? E assim... O Rito chamava de arte degenerada. Exatamente, Sérgio. Me lembrou demais aquele filme, o Arquitetura da Destruição, que eu aconselho a vocês, que mostra o projeto estético do Hitler, que é completamente associado à ideologia nazista, né? E que nós encontramos palavras, né, muito semelhantes à né, no discurso do Roberto Alvim, que ele diz: com a eleição de Bolsonaro, os valores ancestrais de elegância, beleza, transcendência e complexidade encontraram uma nova atmosfera. Então, e o resto tudo que vai ser considerado que é uma arte degenerada. Qual era a arte degenerada? Picasso, Braque, Matisse, etc. é considerado degenerado. Né? Pois é. E aí eu queria propor, né, uma discussão que a gente encontra aqui, pedir para o Eduardo Leão ler comigo, que é no momento em que o Joyce ele faz um ensaio herético, considerado herético, e o reitor está aqui no Joyce, tá? O reitor manda chamá-lo, né? E aí ele vai, marca uma audiência com... ele marca uma audiência com o reitor, né? E aí ele diz, o reitor pergunta o que o senhor deseja, aí o Stephen responde: fui informado que o senhor deseja falar comigo acerca do meu ensaio, do ensaio que escrevi para a Associação de Debates. Ah, é o Mr. Dédalus, disse o reitor num tom mais grave, mas ainda acordado. Talvez eu esteja atrapalhando. Não, já acabei o ofício. Ele recomeçou a andar lentamente, numa cadência que sugeria um convite. Stephen manteve-se, portanto, ao seu lado.
Admiro muito o estilo do seu ensaio, ele disse com firmeza, mas não aprovo absolutamente as teorias do senhor. Receio não poder autorizá-lo a ler o ensaio na associação. Ia ter um grande encontro, tipo um congresso. E ele diz que não autoriza. Censura, né? Caminhar até o final da calçada sem falar. Então Stephen disse: Por que, senhor? Não posso incentivá-lo a disseminar tais teorias entre os rapazes desta universidade. O senhor acha que a minha teoria da arte é falsa? De certo, não é a teoria estética prestigiada nesta universidade. Com isso eu concordo. Ao contrário, essa teoria é o somatório da inquietação moderna e da moderna liberdade do pensamento. Os autores que o senhor cita como exemplo, esse que o senhor parece aí admirar... Aquino? Não, Aquino não. Já vou me referir a ele. Mas Ibsen, Maeterlinck, esses escritores ateus... O senhor não gosta? Ficarei surpreso se algum aluno desta universidade tiver encontrado o que admirar nesses escritores. Escritores que usurpam a condição do poeta, que professam abertamente suas doutrinas ateias e enchem as mentes dos leitores com todo esse lixo da sociedade moderna. Isso não é arte. Mesmo admitindo a corrupção da qual o senhor fala, eu nada vejo de ilegal no exame dessa mesma corrupção. Sim, pode ser legal para o cientista, para o reformista. Por que não também para o poeta? Dante certamente examina e critica a sociedade. Ah, sim, disse o reitor, em tom de explicação, com um propósito moral. Mas Dante foi um grande poeta. Ibsen também é um grande poeta. Não se pode comparar Dante com Ibsen. Não estou fazendo isso. Dante, o eminente defensor da beleza, o maior poeta italiano. E Ibsen, um ator acima e além dos demais, Ibsen e Zola, que buscam a degradação da própria arte, que satisfazem o gosto corrupto. Mas o senhor está nos comparando. Quer ler aqui? Quero. Então vamos deixar. Mas o senhor os está comparando. Não, não se pode compará-los. Um persegue um elevado objetivo moral e enobrece a humanidade, e o outro a degrada. A ausência de um código específico de convenções morais não degrada o poeta, na minha opinião. Se ele examinasse as coisas mais abjetas, disse o reitor num leve tom de tolerância, se ele as examinasse e mostrasse aos homens o caminho da purificação, isso seria diferente. Isso é para os salvacionistas. O senhor quer dizer... Quero dizer que a avaliação que Ibsen faz da sociedade moderna é tão sinceramente irônica quanto a avaliação que Newman apresenta da moralidade e da fé protestante inglesa. Bom, isso pode ser. E igualmente livre de qualquer intenção missionária. O reitor ficou calado. O senhor pretende publicar o ensaio? Eu não gostaria que identificar... Publicar. Você ainda. Não, você que fala. Ele fala. O senhor pretende publicar o ensaio? Publicar? Eu não gostaria que identificassem as ideias do seu ensaio com os ensinamentos da nossa universidade. Dependemos da confiança dos que apoiam essa instituição. Mas o senhor não é responsável por tudo que um aluno da universidade pensa ou diz. Não, claro que não. Mas lendo o seu ensaio e sabendo que o senhor é egresso de nossa universidade, as pessoas haveriam de supor que nós inculcamos tais ideias aqui. De certo, um aluno da universidade pode se interessar pela área de estudos que ele escolher. É isso mesmo que procuramos incentivar nos nossos alunos. Mas, segundo me parece, o seu estudo o leva a adotar teorias bastante revolucionárias. Se eu publicasse amanhã um panfleto bastante revolucionário sobre um método para evitar a praga da batata, o senhor se consideraria responsável pela minha teoria? Não, claro que não, mas o fato é que esta não é uma escola agrícola. Tampouco uma escola de dramaturgia. Seu argumento não é conclusivo quanto parece, disse o reitor após breve pausa.
Contudo, agrada-me constatar que sua atitude diante do assunto é verdadeiramente séria. Ao mesmo tempo, o senhor deve admitir que essa sua teoria, se for levado à conclusão lógica, livra o poeta de toda e qualquer lei moral. Notei também que no ensaio que o senhor se refere satiricamente ao que chama da teoria de antiquada, a saber, a teoria segundo a qual o teatro deve ter objetivos éticos, que deve ser instruir, elevar e divertir. Suponho que o senhor se referia à arte pela arte. Eu apenas levei à conclusão lógica a definição que Aquino confere ao belo. Aquino? Pulcra sum quae visa placem. Belas são as coisas que, ao serem vistas, agradam. Ele parece considerar belo aquilo que agrada ao apetite estético e nada mais. Aquilo cuja pura e simples apreensão agrada. Mas ele se refere ao sublime, aquilo que eleva o homem. O comentário se aplica à representação de um prato de cebolas por um pintor holandês. Não. Aquilo que agrada a alma em estado de beatificação. Isso sim, a alma em busca de um bem espiritual. A definição aquinense do bem é base instável para se operar. É demasiado ampla. Ele parece quase irônico ao abordar os apetites. O reitor coçou a cabeça um pouco hesitante. Evidentemente, Aquino é uma mente extraordinária, ele murmurou. O maior doutor da igreja. Mas ele exige imensa interpretação. Há trechos de Aquino que sacerdote algum se atreveria a anunciar em público. Mas e se, na condição de artista, eu me recusar a aceitar as precauções consideradas necessárias àqueles que ainda se encontram num estado de idiotice original? Acho que o senhor é sincero. Mas vou lhe dizer uma coisa. Na qualidade de alguém mais velho e alguém que acumula uma certa experiência, o culto à beleza é algo difícil. O esteticismo começar bem, mas acaba nas piores abominações. Stephen. O público londrino corre para ver qualquer coisa nova ou estranha. Se Irving resolvesse imitar um ovo cozido, eles correriam para ver. O reitor ouviu esse absurdo com uma gravidade inabalável e, ao chegar no final da calçada, parou alguns instantes antes de conduzir Stephen de volta para casa. Não prevejo muito sucesso para sua causa nesse país, ele disse. O nosso povo tem a sua fé e é feliz. É fiel à sua igreja e a igreja basta ao povo. Até para o mundo profano, esses escritores pessimistas, modernos, são um pouco demais. Com uma mente cheia de desdém que ia desde o seminário Cronleaf a Mullingar, Stephen tentou se preparar para algum pacto final. O reitor conseguira habilmente levar a conversa para uma região de bate-papo. Sim, somos felizes. Até os ingleses já começaram a perceber a tolice contida naquelas tragédias mórbidas, naquelas tragédias desprezíveis, infelizes, doentias. Outro dia eu li que um dramaturgo precisou alterar o último ato de uma de suas peças porque tudo acabava em catástrofe. Algum assassinato sórdido, ou suicídio, ou morte. Por que não tornar a morte um crime capital? Disse Stephen. As pessoas são muito medrosas. Seria bem mais simples agarrar o touro à unha e acabar logo com a coisa. Quando chegaram ao saguão do seminário, o reitor parou ao pé da escadaria antes de subir para o seu quarto. Stephen aguardou em silêncio. Comece a ver o lado bom das coisas, Sr. Delves. A arte precisa ser saudável, em primeiro lugar. O reitor suspendeu a batina, preparando-se para subir, com um gesto lento e hermafrodita. Admito que o senhor defendeu a sua teoria muito bem.
Muito bem mesmo. Não concordo com ela, é claro, mas vejo que o senhor refletiu zelosamente. Sim. O senhor refletiu zelosamente mesmo? Refleti. Ela é muito interessante, um tanto paradoxal às vezes e um pouco juvenil. Mas fiquei muito interessado. Tenho certeza de que quando os seus estudos avançarem, o senhor terá condições de corrigi-la, de modo que ela se adeque melhor aos fatos reconhecidos. Tenho certeza que o senhor poderá aplicá-la melhor, quando a sua mente tiver passado por um treinamento metódico e o senhor adquirir noções mais amplas de comparação. Boa noite.